Seja muito bem-vindo a esse episódio da Cuteca. Que foi? Não tá me vendo? Não, eu tô aqui. Olha direito. Olha agora. Não. Quer saber? 1, 2, 3. Tcharam! Isso ficou uma merda. Eu sei. E é com esse início mágico e um tanto quanto ridículo, eu sei, que a gente começa a Cuteca de hoje já para entrar no clima do tema, né? Você já deve ter lido aí na descrição que hoje a gente fala da série sobre bruxas, meu amigo. Hoje a gente comenta sobre todas as bruxas que invadem o mundo das séries e vai ter todo tipo de bruxa, tá? Vai ter bruxa adolescente, vai ter bruxa latina, vai ter bruxa que não é bruxa, é bruxo, todos estão valendo, estão aqui com a gente. Então fica ligadinho aí comigo que hoje você vai ficar sabendo quais são as séries atuais, as séries do momento que estão fazendo a cabeça de todos os série maníacos loucos por magia. Eu não creio em bruxas, pero que las hay. E a gente começa com uma série que mostra que o mundo da bruxaria não tá limitado a séries norte-americanas. ¿Tiene miedo? ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Na história, a gente acompanha a vida da jovem Carmen, uma bruxa muito jovem que, infelizmente, no século XVII comete o crime para aquela época, que é ter um relacionamento interracial. O que acaba acontecendo? Ela é condenada à fogueira. Só que antes de realmente morrer queimada, consegue fazer uma magia e é mandada para o século XXI. Ela cai nos nossos tempos, né? Onde, teoricamente, a gente tem um pensamento um pouco mais progressista e menos preconceituoso. Lembre-se, eu disse teoricamente. Só que nessa época atual, como ninguém acredita em magia, ela não consegue usar os seus poderes. Mas a gente já sabe que ela não vai ficar o tempo todo sem usar, né? Porque senão não ia ter sentido esse título, Sempre Bruxa. Dime la verdad, ¿eres bruja? A série é uma produção da Netflix, já tem 2 temporadas e é baseada no livro Dio Bruja, escrito por Isidora Chacón, uma escritora da Costa Rica. E a história do programa de televisão não foge muito do original do livro, não. Lógico, tem algumas adaptações, mas nada que modifica a história. E eu já vou te avisando para não esperar assim uma história muito profunda, com uma mitologia muito consistente, porque tanto o livro quanto a série de TV foram feitos pensando no público adolescente, né? Para tentar fisgar um pouquinho esse público que já faz tanto sucesso quando o tema é bruxaria, vampiro, lobisomem, tudo isso que envolve esse místico, né? O diferencial dessa série é que, ao invés de contar uma história norte-americana que se passa numa cidade, num estado norte-americano, é uma série colombiana e se passa em Cartagena. E por causa desse detalhe, eu já te falo que além da história, você tem ainda cenários incríveis para se maravilhar com a beleza dessa cidade. Cierto que Carmen es como rara. E nesse período de quarentena que a gente está vivendo, nada melhor do que poder viajar sem sair de casa, né? E também por se passar numa cidade da América Latina, a gente percebe esse olhar latino para diferentes questões que são apresentadas na série. O interessante é que Sempre Bruxa, ao invés de só focar em misticismo, bruxaria, também toca em outros assuntos, como racismo, feminismo, assuntos que são tocados sobre o ponto de vista latino, né? Principalmente da sociedade da Colômbia, que é um tanto quanto conservadora. Mas como eu disse antes, tudo bem leve, né? Bem adequado pro espírito teen da coisa. Te voy a bajar las apps de una vez para que tengas Insta, Pic, Facebook, todo el cuento. ¿Qué son apps? Pero tú vienes del monte. E é bom lembrar que Sempre Bruxa faz parte, né, dessa aposta da Netflix de produzir séries de línguas não inglesas, né, que ela tem feito em vários países, inclusive no Brasil. Antes de Sempre Bruxa, tinha sido feito lá na Colômbia Distrito Selvagem, só que essa série não alcançou muito sucesso. E lógico, tem o caso de Narcos, que foi um mega sucesso mundial, que foi gravado na Colômbia, mas não é uma série totalmente colombiana. É uma série que aposta no público adolescente, mas consegue também atrair pessoas adultas para assistir. E também traz essa fórmula adolescente sob um novo olhar, né? Um olhar latino que dá um novo sentido e um novo rumo para as histórias que são apresentadas. Las personas que usan magia deberían saber que todos los hechizos tienen un lado bueno y un lado malo.
Agora a gente vai falar de uma série que prova que homem também pode ser feiticeiro, também pode ser um bruxo. E essa série faz sucesso muito antes dela existir, tá? Principalmente entre os amantes de videogame. I'll take that chance. The Witcher conta a história de um bruxo, né? Um homem com poderes, na verdade um mutante, que consegue ganhar dinheiro na vida matando monstros aqui e ali, né? E ao mesmo tempo que isso acontece, tem um império de um cara super maléfico dominando a Terra. E tem uma princesa que é fugitiva, porque ela não quer ser aprisionada por esse imperador. E adivinha com o caminho de quem ela vai cruzar? Do feiticeiro, claro. E tem um triângulo em The Witcher também, porque eles acabam encontrando uma feiticeira no meio do caminho. E os três têm que seguir viagem, envoltos a várias aventuras e também um certo jogo de sedução entre eles. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. E por falar em sedução, isso é praticamente uma norma de The Witcher, tá? Porque tanto a série de TV quanto o videogame são repletos de cenas um pouco mais calientes, se é que você me entende. E eu tô falando tanto no videogame que é impossível falar de The Witcher sem falar no videogame. Na verdade, a série não é baseada no jogo. A série é baseada na série de livros que inspirou aos jogos. Eu sei, ficou meio confuso isso, né? Mas é super simples de entender, ó. Primeiro a série de livros, depois a série de jogos e agora a série da Netflix. E um detalhe curioso é que nem o autor da série de livros acreditava muito no sucesso que o videogame ia fazer. Tanto que ele, o Andrzej Sapkowski, não pediu a participação nos lucros por todos os videogames que fossem feitos. Pelo contrário, ele vendeu os direitos de uma única vez, pegou todo o dinheiro de uma vez, porque ele achava que ia ser um verdadeiro fracasso. Esse, com certeza, foi um dos grandes erros da história do show business. Quem se liga em videogame já sabe que esse jogo é um dos grandes fenômenos e sempre tem uma nova adaptação que é aguardada ansiosamente pelos fãs. A Netflix, que não é boba nem nada, viu o sucesso do videogame e falou: gente, vamos fazer uma adaptação dessa história, vamos transformar em algum produto aqui da casa. Só que no início não ia ser uma série, eles pensavam em fazer um filme pra Netflix. E se a gente for parar pra pensar na maioria dos filmes que foram produzidos pela Netflix, ainda bem que virou uma série, né? Porque a série realmente foi uma grande aposta da Netflix. Foram gastos ali na primeira temporada cerca de 80 milhões de dólares. E o resultado não foi tão bom quanto a gente pensava. Calma, calma! Eu sei, não me mata ainda agora, por favor, você que é fã. Eu sei que logo quando foi lançada, The Witcher conseguiu muitos fãs, muita gente assistiu. Mas a crítica também caiu matando em cima da série. As coisas mais criticadas foram o figurino, que é um tanto quanto pobre, o cenário, que não é muito rebuscado, e também a edição. Com direito a erros de continuidade, sabe? Com objetos que aparecem assim, num flash do nada, como se a pessoa não soubesse editar aquilo. Mas mesmo assim, a Netflix ficou muito satisfeita com o que aconteceu, tanto que já garantiu uma segunda temporada, que já teve a produção inicializada, mas também já foi paralisada. E não foi porque a série foi cancelada, nada disso. É por causa do Covid-19, várias séries tiveram suas produções paradas e The Witcher não ia ser diferente. Então você que é fã pode ficar sossegado, porque a segunda temporada de The Witcher tá, garantida. A gente só não sabe ainda quando que ela vai entrar na plataforma de streaming. Greater. Middling. It's all the same. Assim como The Witcher, a próxima série da nossa lista já veio com sucesso quase que garantido, já que antes dela já existiu uma pré-série que fez muito sucesso nos anos 90. Are you willing to forsake the path of light and follow the path of night? Na série O Mundo Sombrio de Sabrina, a gente acompanha a história da adolescente que dá nome ao programa. E aos 16 anos, essa menina, que é metade bruxa, metade humana, tem que decidir para qual lado desses caminhos ela vai seguir. Se é pro lado dos amigos mortais da escola, com festinhas, pegações, interesses esdrúxulos, ou se ela vai pro lado do satanismo, do capiroto, da escola onde eles praticam assassinato como exercício. Me empolguei, mas é basicamente isso. I'm not an evil person.
But these are desperate times. Pelo tema um tanto quanto forte para algumas audiências, a série meio que deu um susto para aqueles que eram fãs da série Sabrina Aprendiz de Feiticeira lá dos anos 90. Não, aí você me pergunta, são as mesmas personagens? São as mesmas personagens. Então é a mesma história? Definitivamente não. Se lá em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, a gente tinha uma adolescente brincalhona, engraçada, cheia de problemas, bem juvenis e resolvendo tudo de forma leve, bem educativa, bem familiar, em Um Mundo Sombrio de Sabrina, a série realmente faz jus ao nome e não poupa ninguém das cenas de rituais satânicos, monstros bem estranhos e mais qualquer coisa que faça você sentir um pouquinho de medo e um pouquinho de nojo, meio que misturado. É o seguinte, é que Sabrina é uma personagem da Archie Comics, a mesma empresa que também fez os quadrinhos de Riverdale, que hoje em dia também tem uma série muito famosa no canal CW. Acontece que a Sabrina dos quadrinhos não é muito angelical e doce como a Sabrina da série dos anos 90. Aqui você realmente vê a história de uma menina que tem uma família que pratica o satanismo. E aí ela tem que decidir se vai seguir esse caminho ou se vai seguir o caminho da humanidade. E não é uma série de terror, você não vai ficar com medo em todos os episódios. Mas sim, tem alguns elementos de medo, alguns elementos de gore, alguns elementos de suspense mais sombrio. Um clima que nada lembra a série antiga. Pra gente ter uma ideia do clima que é na série, tanto o produtor executivo quanto o criador da série se basearam em filmes como O Bebê de Rosemary, O Exorcista, A Bruxa e por aí vai a lista de filmes de terror. Agora, se tem um detalhe que os fãs da série antiga reclamam quando assistem Um Mundo Sombrio de Sabrina, não é nem o clima, é o fato do Salem não falar. É, gente, o gato não fala. Mas tem motivo pra isso. O primeiro de todos é que os criadores da série, produtores e criador, acharam que um gato falante não ia combinar muito com esse clima novo que eles queriam pro programa. E outro é que a protagonista da série, a atriz Kiernan Shipka, é alérgica a gatos. E isso ela descobriu em cena, tá? Em uma das primeiras cenas, onde ela gravou com um dos 5 gatos que fazem o papel do único Salem, ela começou a passar mal. E aí não teve outra. As cenas dos gatos, que já eram pequenas, ficaram menores ainda. Mas fora essa mudança, os outros personagens continuam na série, tá? Tem as tias da Sabrina lá, com personalidades até que lembram um pouco as personalidades das tias originais da série dos anos 90. E também o namorado Harvey. Gotcha. Good night, Harvey. Good night, Sabrina. Só que esse sofreu algumas alterações sim. Não vou ficar falando também para não dar muito spoiler. E também tem personagens novos interessantíssimos. Dentre as personagens novas criadas para esse universo da Sabrina mais sombrio, eu acho que chama bastante atenção as 3 Irmãs Estranhas, que é um trio de bruxas, que foram retiradas originalmente de Shakespeare. O diretor pegou essas personagens que existiam em Macbeth e trouxe para a série juvenil. E agora é você que decide, se fica ainda com aquela saudade gostosinha, aquela nostalgia boba, daquele clima leve, bem bobinho da antiga Sabrina, ou entra de cabeça nesse mundo sombrio da nova Sabrina, aproveitando todas as personagens e histórias que valem a pena ser conhecidas. Rise! Rise! Happy birthday, sweet 16! Vai parecer até uma forçação de barra minha, mas a próxima série faz a gente se perguntar: será que para fazer sucesso hoje em dia uma série de bruxa tem que ser uma adaptação de série dos anos 90? Hi, I'm Maisie Vaughn. I think I'm your sister. Pois é, a antiga Charmed, série que fez muito sucesso, criada lá em 98, que durou até 2006, nem bem esfriou e já tem um reboot dessa série. Na verdade, toda uma recriação, porque da série antiga só tem um nome e o fato de serem 3 irmãs. Charmed, da nova geração, conta a história de 2 irmãs que moram na cidade de Hilltown, mas nem adianta procurar essa cidade no mapa americano porque é uma cidade totalmente fictícia. Acontece que até então elas moravam com a mãe, só que aí a mãe é assassinada por uma força demoníaca estranha e elas acabam ficando órfãs. Se não bastasse essa nova situação de órfãs, elas também descobrem que tem mais uma irmã mais velha, que a mãe teve no relacionamento anterior ao relacionamento com o pai delas.
E aí, quando essas três se unem, elas descobrem que, na verdade, elas são as The Charmed Ones, ou numa tradução bem livre, as Encantadas, o trio de bruxas mais poderoso do universo, e que elas têm que unir as forças para destruir e combater as forças do mal. You three have to decide whether you wish to accept your witchly fate. No way. I'm not doing this. Witchers aren't real. This is our legacy. Mom wanted us to do this, and now we can figure out who killed her. E aí realmente abre a porta da fantasia, porque cada episódio, principalmente da primeira temporada de Charmed, é um acontecimento diferente e um novo mundo fantástico se abre para a vida dessas três irmãs e pra gente que assiste a série. E contando assim, de forma rápida, parece até a mesma história da primeira versão, mas tem algumas diferenças bem notáveis. O primeiro ponto é que agora as atrizes protagonistas são latinas, o que traz um novo olhar para a série. E além disso, a terceira protagonista é uma afro-caribenha. Se a gente comparar com as três protagonistas anteriores, ou melhor, quatro, né? Porque tem uma que foi demitida e depois teve que ser substituída por uma outra atriz e foi uma confusão, mas eu não vou falar disso agora porque toma muito tempo. E se a gente for comparar com as outras protagonistas da antiga série, que eram exclusivamente americanas, a série realmente ganha um novo olhar e pode tocar em temas que antes não iam fazer muito sentido. Mas um fato curioso que tem a ver com essa comparação da série antiga com a nova série é que as atrizes anteriores não gostaram nada dessa mudança. Logo na época que a série começou a ser anunciada como novo projeto da CW, uma das protagonistas antigas, a Holly Marie Combs, não gostou nada do projeto e disse que eles deviam perguntar para as originais se aquilo poderia ser feito, porque segundo ela, a série era das quatro que fizeram as protagonistas originais e que ela achava feio eles lucrarem com um trabalho que elas quatro tinham tornado um legado na televisão americana. Principalmente porque quando foi anunciada a nova geração de Charmed, a produtora disse que a série ia ser feroz e feminista, dando a entender que a primeira série não foi isso. As atrizes originais, claro, ficaram bem nervosas, né? Outra atriz que também não gostou de como a CW apresentou esse novo projeto com essa sinopse, né, foi a Shannen Doherty, a atriz que fazia parte do elenco original, mas foi demitida após a terceira temporada. E para finalizar, a Alyssa Milano, que é outra das três originais da primeira série Charmed, também falou que gostaria muito que os produtores da CW tivessem conversado com elas antes de produzir a série. E aí, o que você acha? Uma nova produtora, quando recria uma série que fez tanto sucesso como Charmed fez, deve conversar com as antigas protagonistas para refazer essa série com novos atores? Ou você acha que isso é ego demais dos atores e eles têm que perceber que esse é um novo produto e não a série deles? Bem, tira aí suas próprias conclusões. Eu só sei que a primeira temporada de Charmed eu tava gostando bastante. Mas aí quando chegou a segunda temporada eu tenho que concordar com o elenco original que a ideia não sei se foi tão boa assim. There we are. You are Charmed Ones, the most powerful trio of witches. E aí, tem alguma dessas séries que eu te falei hoje sobre esse universo místico das bruxas que chamou a tua atenção? Qual delas você quer assistir? Escreve aí pra mim, diz a sua opinião e também me indica uma outra série sobre bruxos, bruxas que eu não falei aqui nesse programa, mas que a gente pode falar numa próxima edição da Culteca. Eu vou ficando por aqui, mas eu te convido para assistir os nossos outros episódios. A gente sempre fala aqui de séries de TV, de cinema, de livros, de música, bem, de tudo que envolve o mundo da arte e do entretenimento pra gente poder se divertir, se emocionar e também repensar um pouquinho a forma como a gente vê a nossa própria vida. Ah, e não esquecem, faz aquilo que todo youtuber pede. Dá aí um clique nesse sininho, curte esse vídeo, compartilha pros seus amigos, faz isso que ajuda muito quem tá precisando. Se você não entendeu, quem tá precisando sou eu. Então dá essa força que eu fico por aqui já marcando um próximo encontro com você num novo episódio da Culteca. Tô te esperando, hein? Até!